Alguns pilotos passam anos tentando vencer uma corrida na Fórmula 1. Outros fazem isso antes mesmo de completar 25 anos. Mas existe um grupo ainda mais raro. Pilotos que desafiaram a lógica, a pressão e a experiência dos veteranos. E venceram um grande prêmio quando ainda eram praticamente novatos. Hoje você vai descobrir quem são os 10 pilotos mais jovens da história a vencer uma corrida na Fórmula 1. Alguns desses nomes se tornaram lendas. Outros chocaram o mundo com vitórias inesperadas. E um deles simplesmente quebrou um recorde que parecia impossível. Então fica até o final, porque a posição número 1 mudou completamente a história da Fórmula 1. Mas antes de começarmos, é importante entender uma coisa. Vencer uma corrida de Fórmula 1 já é extremamente difícil. Agora imagine fazer isso com pouca experiência, contra campeões mundiais, em um dos esportes mais exigentes do planeta. É exatamente isso que torna essas vitórias tão impressionantes. E a primeira da lista já começa com um nome que surpreendeu muita gente. Na 10ª posição, temos Fernando Alonso. Quando ele venceu sua primeira corrida no 2003 Hungarian Grand Prix, ele tinha apenas 22 anos. Naquele momento, Alonso já mostrava algo diferente. Frieza, precisão e uma maturidade absurda para um piloto tão jovem. Durante aquela corrida, ele simplesmente dominou o pelotão. E mais impressionante ainda, ele chegou a dar uma volta em ninguém menos que Michael Schumacher. Sim, o então campeão mundial. Aquele dia marcou o início de uma das carreiras mais brilhantes da Fórmula 1. Mas isso ainda era apenas o começo da lista. Na 9ª posição aparece um piloto que muitos fãs lembram com carinho. Rubens Barrichello. Ele venceu sua primeira corrida no 2000 German Grand Prix. Barrichello tinha apenas 28 anos quando venceu, mas sua vitória foi tão dramática que entrou para a história. Naquela corrida, começou a chover no momento mais inesperado. A maioria dos pilotos entrou nos boxes. Mas Barrichello ficou na pista. Uma decisão arriscada, mas que acabou funcionando perfeitamente. Quando cruzou a linha de chegada, a emoção tomou conta. Era a primeira vitória brasileira na Fórmula 1 em anos. E uma das mais emocionantes da história. Mas a próxima posição guarda uma surpresa. Na 8ª posição está Charles Leclerc. Ele venceu sua primeira corrida no 2019 Belgian Grand Prix. E aquele momento foi extremamente simbólico. Leclerc estava sob enorme pressão. Correndo pela escuderia Ferrari, uma das equipes mais históricas do esporte. Durante toda a corrida, ele teve que segurar ataques constantes. Mas manteve a calma. Volta após volta. Até finalmente conquistar sua primeira vitória. Mas a história desse fim de semana foi ainda mais emocionante, porque ele dedicou a vitória a um amigo que havia falecido poucos dias antes. Foi um momento que tocou o coração de fãs do mundo inteiro. E agora, a lista começa a ficar ainda mais impressionante. Na 7ª posição, temos Kimi Raikkonen. Ele venceu sua primeira corrida no 2003 Malaysian Grand Prix. Naquela época, Raikkonen ainda era considerado um talento promissor. Mas naquela corrida, ele mostrou que era muito mais do que isso. Com uma pilotagem extremamente precisa, ele controlou o ritmo da corrida do início ao fim. E venceu de forma dominante. A vitória foi o primeiro passo para o título mundial que viria anos depois. Mas agora, chegamos a um nome que mudou completamente a Fórmula 1 moderna. Na 6ª posição está Lewis Hamilton. Hamilton venceu pela primeira vez no 2007 Canadian Grand Prix. E o que torna essa vitória tão impressionante, é que ele era apenas um novato na Fórmula 1. Mesmo assim, ele largou na pole position. Controlou a corrida. E venceu com autoridade. Aquele foi o início de uma carreira histórica, que transformaria Hamilton em um dos maiores pilotos de todos os tempos. Mas a próxima posição foi ainda mais surpreendente. Na 5ª posição, temos Sebastian Vettel. Ele venceu o 2008 Italian Grand Prix, com apenas 21 anos. E o mais incrível? Ele pilotava pela pequena equipe Escuderia Toro Rosso.
Naquele fim de semana chuvoso em Monza, Vettel simplesmente foi perfeito. Pole position, corrida impecável e uma vitória que chocou o mundo inteiro. Foi ali que todos perceberam que um novo fenômeno havia chegado à Fórmula 1. Mas ainda não chegamos nem perto do topo da lista. Na quarta posição está Fernando Alonso novamente. Sim, porque sua consistência nos primeiros anos de carreira foi absurda. Mas agora entramos em um território ainda mais impressionante. Pilotos que venceram quando ainda eram praticamente adolescentes. E a terceira posição prova exatamente isso. Na terceira posição está Max Verstappen. Ele venceu o 2016 Spanish Grand Prix com apenas 18 anos. Sim, 18 anos. Foi a primeira corrida dele pela Red Bull Racing. E ninguém esperava o que aconteceu. Durante a corrida, dois favoritos se envolveram em um acidente. E de repente, Verstappen estava na liderança. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Durante dezenas de voltas, ele teve que segurar um campeão mundial atrás dele. Pressão total. Erro zero. E no final, ele venceu, se tornando o piloto mais jovem da história a ganhar um grande prêmio. Ou pelo menos, era isso que todos pensavam. Porque os dois últimos nomes da lista quase quebraram esse recorde. E a posição número 2 é uma história que pouca gente lembra. Na segunda posição está Lando Norris. Sua primeira vitória chegou depois de anos de expectativa. E quando finalmente aconteceu, foi uma explosão de emoção. Durante muito tempo, Norris era conhecido por chegar perto da vitória, mas sempre faltar algo. Até que em uma corrida absolutamente caótica, tudo se encaixou. Estratégia perfeita. Pilotagem impecável. E finalmente, a tão esperada vitória. Mas mesmo assim, ele ainda não era o mais jovem da história. Porque o primeiro lugar desta lista mudou completamente a forma como vemos jovens talentos na Fórmula 1. Na posição número 1, temos novamente Max Verstappen. Sua vitória no 2016 Spanish Grand Prix continua sendo o recorde absoluto. 18 anos. 227 dias. Nenhum piloto jamais venceu tão jovem na Fórmula 1. E talvez o mais impressionante é que aquela vitória não foi sorte. Foi talento, controle, frieza e uma pilotagem digna de um campeão. Desde aquele dia, Verstappen nunca mais foi visto apenas como promessa. Ele se tornou realidade. E eventualmente, um dos maiores nomes da história do esporte. Mas existe uma pergunta interessante. Será que esse recorde pode ser quebrado no futuro? Com cada vez mais jovens chegando à Fórmula 1, isso pode acontecer. Talvez na próxima geração. Talvez em alguns anos. Ou talvez já esteja acontecendo agora. Porque na Fórmula 1, a próxima grande estrela pode surgir quando menos esperamos. E agora eu quero saber de você. Qual dessas vitórias foi a mais impressionante? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de histórias incríveis da Fórmula 1, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode revelar outra história surpreendente do mundo da velocidade. Nos vemos no próximo vídeo.